aqui hoje com o Dr. Eduardo Nora. Ele é médico psiquiatra formado pela USP, especialista em psicoterapia, diretor da clínica Prisma, psiquiatra interconsultor do Hospital Samaritano, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre depressão, que hoje atinge muitas mulheres brasileiras no nosso cotidiano, as pessoas que a gente conhece, e ainda tem muito preconceito sobre o assunto, pessoas que nem sabem que estão em depressão, pessoas que nem sabem os sintomas, não sabem o tipo de tratamento a fazer. Então a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Eduardo, para ele explicar um pouquinho pra gente o que é a depressão, quais são os sintomas, quais são os tipos de tratamento, como que a gente pode identificar isso na nossa vida. Vamos ouvir um pouquinho o que ele tem a dizer a respeito desse assunto tão importante e tão comum no nosso dia a dia, no nosso meio, né? Tudo bem, Dr. Eduardo? Tudo bem, tudo bem. Fala um pouquinho pra gente sobre depressão, a porcentagem que atinge as mulheres. Depressão é uma doença hoje bem estabelecida, né, pela Organização Mundial da Saúde, e que a previsão, pelo menos para os próximos 5 a 10 anos, é que ela atinge aí até 20% de toda a população mundial. Nossa. É um dado realmente muito avassalador, porque nós estamos falando, por exemplo, aqui no Brasil, de em torno aí de 50 milhões de pessoas. É claro que é um quadro que muitas vezes tem gravidade, né? Pode ser leve, pode ser muito, muito grave e incapacitante. Mas quanto maior orientação a população tiver, melhor e mais rapidamente vai se procurar uma ajuda, e aí sim os efeitos da depressão vão poder ser combatidos. Porque o que um cérebro com depressão ele experimenta? Isso é importante dizer porque muitas vezes as pessoas imaginam diversas coisas sobre a depressão que não são verdadeiras. Por quê? Hoje, na prática clínica, ainda não existe um exame que eu possa pedir como médico, um colega que possa pedir como médico, para diagnosticar a depressão. O diagnóstico de depressão ele é feito simplesmente pelo exame clínico, ou seja, são sinais e sintomas. Eu aproveito o relato do paciente, investigo algumas características e a gente fecha o diagnóstico. Isso ainda é difícil, né, para nós, é muito empírico, porque na diabetes você consegue pedir um exame e diagnosticar, uma questão no coração, enfim. Os outros aparelhos, de uma forma geral, são mais facilmente diagnosticáveis. E a depressão, ela exige esse cuidado, uma conversa mais exaustiva, uma investigação de como está a vida da pessoa, como está o mundo interno dela, como está a vida dela, o dia a dia, o cotidiano. E muitas vezes a pessoa até tem vergonha de trazer a verdade sobre ela. Às vezes, porque e isso dificulta mais ainda o diagnóstico. É verdade. Por que dificulta? Porque a partir de um estressor inicial, por exemplo, a depressão pode se desenvolver. Porque o nosso cérebro ele é preparado para enfrentar o estresse. Se você tirar o estresse totalmente do cérebro humano, ele não se desenvolve. Então ele precisa de estresse para se desenvolver. Então o estresse, até uma determinada medida, ele provoca no cérebro o que a gente chama de resiliência. Ou seja, ele vai se fortalecendo, como se fosse uma musculação mesmo, né, grosseiramente falando. Só que se esse estresse ele é mantido e ele é numa intensidade muito alta, ao invés desse cérebro se tornar mais forte, resiliente, ele vai se tornando vulnerável por uma série de estímulos elétricos que a gente chama de hiperexcitabilidade. E isso é a porta aberta para a chegada da depressão. Então um cérebro, por exemplo, que está muito estressado, está funcionando de uma forma hiperexcitada, a pessoa a princípio ela não está sentindo nada de diferente. Ela começa a sentir uma tensão, ela começa às vezes a perder o sono, ela começa a ficar às vezes um pouco irritada, impaciente, né? Na maioria das vezes esses são sinais de alerta, para que a gente pare e olhe, eu estou passando por um momento de estresse, um momento difícil, trabalho, em casa, uma questão pessoal, às vezes até um adoecimento físico. Por exemplo, a maioria das pessoas que passam por processos
relacionados a cirurgias, grandes cirurgias, elas desenvolvem depressão no processo pós-cirúrgico, 50% dos pacientes. Então, quando a gente pensa em depressão, é um sinal de alerta anterior que eu não cuidei e aí ele apareceu uma sintomatologia mais forte, que aí já vai precisar de uma atenção especializada. No caso, o que seria então essa depressão? Quais esses sintomas, né? Os principais sintomas, que a gente chama de grandes sintomas, são a tristeza, mas não é aquela tristeza no sentido de eu estou triste porque aconteceu alguma coisa ruim, que não foi muito legal. É uma tristeza sem muito sentido, sem muito motivo, certo? E é uma tristeza frequente. Ela está acompanhando a pessoa na maior parte do dia, durante praticamente todos os dias. Quer dizer, ela chegou e ficou. Não é, depois de uns dias passou, não. Ela está ali há pelo menos 15 dias, pela Organização Mundial da Saúde, prejudicando efetivamente a qualidade de vida daquela pessoa. Então ela tem que estar triste. E é uma tristeza que não responde muito a um estímulo externo. Acontece alguma coisa boa, ela tem momentos de alegria, ela melhora um pouquinho, mas depois a tristeza novamente ela está triste. Então tem que ter isso. E o segundo sintoma maior, a gente chama de anedonia, que vem de hedonismo, que é prazer. A anedonia, a ausência de prazer. É a perda absoluta, ou completa, ou quase completa, de prazer nas atividades diárias, nas atividades cotidianas. Então aquilo que habitualmente dava prazer para a pessoa, aquilo se torna sem graça, perde totalmente o sentido. Então eu gostava de fazer uma atividade física, eu gostava do meu trabalho, eu gostava desse relacionamento, eu gostava de viajar. A partir quando a pessoa entra em depressão, aquilo tudo perde a graça. Então a vida realmente perde a graça. E com isso vem sintomas de desesperança, juntamente, porque você está triste. É um desânimo completo. Desanimado, você perde a energia para fazer as coisas. Então aquilo que normalmente você fazia com muita tranquilidade e disposição, de repente você começa a fazer de uma forma arrastada. Tudo se torna muito difícil, desgastante. Você começa a deixar para depois, que a gente chama de procrastinar. Isso aqui eu deixo para depois, isso aqui eu deixo para depois, isso aqui eu deixo pra... Quando vê, está deixando tudo para depois. E é aquela ideia de que a pessoa só quer dormir, não quer levantar da cama, sente muito sono. Isso durante o dia muitas vezes acontece. Como ela não tem ânimo para nada, ela passa o dia dormindo, ou levanta, faz alguma coisinha, come e deita de novo. Só que quando chega a noite, aí muitas vezes é o contrário. Ela não consegue dormir, deita e diz: doutor, eu não consigo pegar o olho, eu fico pensando em um monte de coisa na minha vida, mas eu não consigo dormir. Levanto, leio alguma coisa, mas ela não dorme. Às vezes até dorme rapidamente, que a gente fala, não tem uma insônia inicial, mas aí no meio da noite ela desperta, que é o que a gente chama de despertar precoce. Aí acorda 4 horas da manhã, aí não dorme mais. Aí vê o sol raiar, tem que levantar para cuidar do dia a dia, aí já está irritado, nervoso, cansado. Então isso vai se tornando um ciclo. Por isso que um dos cuidados do paciente com depressão precisamos cuidar da qualidade do sono. Porque qualquer um, independente de ter depressão ou não, se não dorme bem, o outro dia não vai ser legal. E isso é cíclico no paciente com depressão. Então a gente precisa aprender a higienizar o sono, quer dizer, a dar dicas para como dormir melhor, às vezes até medicar, para o paciente ter uma noite de sono um pouquinho melhor, para que no outro dia ele consiga combater a depressão. E existem graus de depressão? Existem. Nós temos desde depressões leves, que têm esses sintomas que nós conversamos, mas em menor intensidade. E eles prejudicam, vamos dizer, não de uma forma tão aparente o cotidiano da pessoa. Quer dizer, ela continua trabalhando, ela continua cuidando das coisas dela, mas ela vai experimentando um grau de angústia maior do que o habitual no seu dia a dia. Então ela tem algumas dificuldades, ela deixa muitas vezes de fazer algumas coisas, mas aquilo não é tão aparente. Esse é o grau mais leve. No outro extremo, que é a depressão grave, nós falamos,
ela é totalmente incapacitante. A pessoa chega ao ponto de não levantar da cama para tomar banho. Ela realmente não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue cuidar minimamente de si, ela precisa de um terceiro para ajudar. E normalmente nesses casos costumam vir até pensamentos de suicídio, ideações de morte. Eu conheço uma pessoa que falou uma vez para mim que ela ficou, não sei se 2 meses, alguma coisa assim, sem se olhar no espelho. Isso já seria esse grau? Só por um sintoma é difícil a gente dizer se é grave ou não, porque é um conjunto de sintomas. Mas com certeza era um sintoma muito marcante, porque para ela não conseguir, provavelmente eu diria que seria uma depressão moderada, porque o grave, o extremo do grave, ele nem ia querer se olhar no espelho, digamos assim, não é que ela não conseguiria, ela não ia querer, ela não conseguiria chegar até a frente do espelho para se olhar. Então, isso é muito importante dizer. Por quê? Porque quando você avalia a gravidade da depressão, isso é obrigatório para você decidir o tipo de tratamento. Você trata um paciente com uma depressão leve de um jeito, um paciente com uma depressão grave de outro. Inclusive o setting terapêutico, quer dizer, o local de tratamento também é diferenciado. Existem alguns pacientes que precisam até serem protegidos e internados em enfermarias para lá serem medicados e acompanhados 24 horas por dia devido à gravidade da depressão. Agora essa não é a maioria vai até o consultório, faz uma consulta, muitas vezes é encaminhado para um psicólogo para trabalhar questões em psicoterapia também, que faz uso de uma medicação antidepressiva. A depressão ela tem que ser combatida com medicamento ou só terapia ajuda? Então, essa é uma boa pergunta, porque muita gente não gosta de tomar medicação, né? Essa é que é a verdade. Até porque a maioria das medicações antidepressivas, na verdade a totalidade delas, tem algum efeito colateral. Então, é impossível a pessoa tomar uma medicação e não sentir nada de diferente. A questão é que ela vai contrabalancear o efeito positivo com os efeitos colaterais, vai ver que vale a pena. Então, se for possível não tomar remédio, é melhor. Hoje a gente trata alguns casos de depressão mais leves sem medicação. De que forma? Isso é importante dizer porque não necessariamente vai funcionar, mas se funcionar a gente não precisa da medicação. Por exemplo, atividade física. Muitos dos nossos pacientes, eles são, como é hoje muito comum, né, na nossa forma de sociedade, existe um sedentarismo. Então a pessoa não pratica nenhuma espécie de atividade física. E a atividade física, ela é endorfinizante, vamos dizer assim. Uma atividade física aeróbica, que a pessoa pratica com constância, ela ajuda o organismo a produzir diversas substâncias que fazem bem. Eu escuto isso de todos os meus médicos. É porque deve ser... É verdade, mas na prática não entra. Não adianta. Mas quando a gente fala, olha, se você fizer isso, você pode conseguir não tomar medicação, aí muitas vezes o pessoal se mobiliza. E aí eles voltam dizendo, puxa, isso me fez realmente muito bem. Mas precisa ser uma prática constante. E outro detalhe importante, não deve ser uma atividade física que a pessoa não goste. Precisa ser uma atividade física que ela gosta. Por quê? Os estudos mostram que uma pessoa que está praticando uma atividade física qualquer, que ela não se identifica, o resultado é mais próximo do sedentarismo do que de uma pessoa que está praticando algo que tem algum prazer, que gosta, vamos dizer assim. Ela isso não se empenha também, né? A pessoa acaba não se empenhando. Por exemplo, o que acontece na prática muitas vezes? Doutor, eu estou indo na academia, mas eu não aguento o ambiente de academia. Se você não gosta de um ambiente de academia, você precisa descobrir alguma outra coisa, porque não vai durar, você vai fazer por um tempo, arrastada, obrigada, não vai ver os efeitos que você espera e vai acabar desistindo. Isso é importante. No paciente com depressão, cada coisa que ele desiste é um estresse a mais, é um desânimo a mais, é uma complicação a mais, muitas vezes baixa autoestima.
Então a gente tem que ter cuidado com isso. Atividade física é interessante. O outro ponto do tratamento é o lifestyle, estilo de vida. Por exemplo, muito comum nós vemos pessoas que só trabalham, workaholics, não fazem absolutamente mais nada na vida. São apaixonadas pelo trabalho, ok, mas há um ponto de fugir da normalidade, quer dizer, de causar um estresse muito grande neurobiológico. Então a gente pede, olha, segura um pouco, vai fazer uma atividade de lazer, vai aprender a relaxar um pouco. Faz parte de uma boa saúde mental. Muitas vezes, doutor, eu preciso trabalhar 12 horas por dia. Não, o que você não fez em 10, trabalhando, você não vai fazer em 12, porque o teu cérebro já está muito cansado. Então, na medida do possível, tenta parar e descansar um pouco, ter mais atividades de lazer, você vai produzir melhor no tempo que você realmente estiver trabalhando. Então, algumas modificações no estilo de vida são importantes. E também, às vezes a pessoa tem uma ou mais áreas de muito conflito na vida. E aí a gente indica uma psicoterapia. Então vai trabalhar, por exemplo, tem uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa. E aquilo sempre continuando, é um estresse crônico. Aquilo precisa ser trabalhado, senão a depressão vai piorar. Num processo de psicoterapia, muitas vezes a pessoa é ajudada e acaba não precisando tomar medicação. Então esses 3 detalhes são importantes. Se isso não funciona, doutor, eu não quero tomar remédio alopático, esses industrializados. Nós temos medicações fitoterápicas, que são a base de planta. Não são tão potentes. Que não são potentes. A gente usa para casos extremamente leves. Se, vamos dizer, o caso é de médio para moderado, de leve para moderado, a gente já usa medicação alopática. Eu, pelo menos, né? Que é a minha prática habitual. Existem alguns colegas que trabalham com acupuntura, com homeopatia, mas são formas de tratamento ainda sem muita comprovação clínica. Então a gente não pode difundir porque carecem de estudos mais aprofundados. Você falou da psicoterapia, né? Auxiliando o tratamento psiquiátrico. Você poderia dizer que na grande maioria dos casos é indicado fazer os 2 juntos ou não? Olha, na nossa prática, a maioria dos pacientes fazem psicoterapia também, porque nós trabalhamos como equipe. Então são psiquiatras, são psicólogos, são terapeutas ocupacionais. Então, a maioria das pessoas que está passando por um quadro depressivo, ela tem áreas conflitivas na sua vida que precisam de tratamento, que precisam de ajuda. Se às vezes não tem, porque acontece realmente de não ter, então nós enviamos para um tipo específico de técnica psicoterápica chamada terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar a pessoa a lidar com os pensamentos e as crenças relacionadas à depressão. Porque o paciente depressivo, ele pensa de forma pessimista, ele enxerga a vida de forma pessimista, ele tem a percepção do cotidiano dele de forma muito pessimista. Então tudo nele vai sendo polarizado para a tristeza. E aí existem técnicas que você ensina o paciente a usar para que ele combata isso e não fique nesse ciclo depressivo. É quando a gente encaminha então para uma psicoterapia. Na maioria dos casos, por exemplo, teve um congresso agora em São Francisco que falou sobre isso. E eles mostraram estatísticas sobre melhoras do paciente com depressão com medicação. Então tinha lá um tantos por cento de melhora. Melhora com psicoterapia, tinha lá outros tantos por cento. E a melhora com terapia combinada, quer dizer, psicoterapia mais medicação. E o gráfico estava lá em cima. Então a prática mostra pra gente que quando a gente associa os 2 tipos de tratamento, o resultado é melhor. Para a gente ter uma ideia de como o cérebro do paciente deprimido ele enxerga a vida de uma forma diferente. Alguns pesquisadores eles separaram alguns pacientes com depressão e alguns pacientes controle que não tinham a doença e colocaram a mesma tela de azul, exatamente a mesma tela, a mesma tonalidade de azul para os 2 grupos.
com um papel com vários tons de azul para os pacientes marcarem. E o resultado final foi que os pacientes com depressão enxergavam um azul muito mais acinzentado, muito mais opaco do que o azul que o grupo controle enxergava. E isso foi histórico, porque era exatamente a mesma tela. Então, quer dizer, se numa simples identificação de tonalidade já existe uma diferença, no cotidiano, então, isso se multiplica muito mais. Quer dizer, o cérebro do paciente com depressão realmente é um cérebro diferente. É o que muitas pessoas dizem para mim: doutor, eu quero voltar a ser aquela pessoa que eu era. Por quê? Porque a percepção dela é, realmente eu estou diferente, eu sou uma pessoa diferente hoje com depressão. E o trabalho, o tratamento é feito para isso, para voltar a ser o que era e de preferência até melhor. Queridas, essa foi a nossa entrevista de hoje com o Dr. Eduardo Nora, médico psiquiatra. Ele falou um pouquinho pra gente sobre depressão. Depois nós vamos vir com outro vídeo mais específico, entrando um pouco mais específico na depressão. Hoje ele deu uma pincelada, falamos um pouquinho sobre sintomas, sobre tipos de tratamento, né? Sobre como identificar a depressão na nossa vida. Então, esse é um assunto muito sério que atinge muitas mulheres brasileiras. Se você sente qualquer um desses sintomas, procure um psiquiatra, não tenha vergonha, não tenha preconceito, porque isso é uma coisa muito normal de acontecer, muito natural. Se você tem alguma dúvida, pode mandar um e-mail pra gente, showdemulher@showdemulher.com. Eu vou encaminhar o seu e-mail pro Dr. Eduardo, ele vai responder a você. Se você quiser fazer algum comentário ou alguma dúvida que você queira tirar em público, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras mulheres também, você pode mandar o seu comentário aqui embaixo ou no blog, tem um espacinho aqui embaixo de comentários no blog, ou se você está vendo através do canal do YouTube, você pode deixar o seu comentário também aqui embaixo no YouTube, que vai ser muito bem-vindo. Todos os comentários são muito bem-vindos, desde que sejam construtivos, é claro, né? Então você pode mandar sua dúvida, pode mandar o seu comentário, que eu vou encaminhar para o Dr. Eduardo, e o Dr. Eduardo vai responder você. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, clique em gostei, divulgue o nosso trabalho, entre no nosso blog showdemulher.com, comente, divulgue mesmo para toda a sua rede, ok? Muito obrigada, entra na nossa página do Facebook, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as nossas novidades. Muito obrigada, um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo.